queridos amigos, muito bom dia a todos vocês, aqueles que conseguiram chegar até aqui, aqueles que chegaram agora, né? E ainda outros que chegarão, ou alguns que ainda estão em casa, ou estão nos vendo pelo Face, ou Insta. Eu queria dizer para vocês que não é todo dia que a gente recebe uma bênção desse tamanho, né? E isso custou algumas noites para mim de emoção, né? Então eu te digo, Eulália, de coração, que realmente a tua vinda para cá foi alguma coisa que mexeu com os nossos corações, pela bênção. Muito obrigada, Marcelo, por essa oportunidade, dessa vez ter vindo para cá, para a nossa casa também. E eu quero que todos aqui se sintam muito à vontade, abram os seus corações para receber Jesus. Essa casa, evidentemente, está sendo preparada para esse evento, espiritualmente falando. Todos os espíritos que trabalham aqui na governança da nossa casa certamente estão em festa como nós, aqui no plano físico. E abrem também os corações para colocarem os melhores eflúvios em nome de nosso querido Jesus Cristo. Então, que nós todos possamos estar em comunhão com os melhores sentimentos, com os melhores pensamentos, para que a gente chegue àquilo que nós viemos buscar nessa casa, que certamente, segundo a doutrina espírita, é amar incondicionalmente como um aprendizado do dia a dia. Eu fico muito feliz, nós estamos recebendo da nossa casa de irmã, Deus, Jesus e Caridade, os nossos irmãos Kátia, Larissa e Humberto. Isso. Muito obrigada por vocês terem vindo, tá? É um enorme prazer. Gente, eu não vou me delongar muito, quero muito que todos se sintam como eu estou me sentindo agora, né? Muito feliz mesmo. Então nós vamos chamar o Renato, nós vamos fazer, ao invés de uma leitura, uma música, para que a gente possa curtir. E eu acho que a gente pode colocar no escurinho, o que vocês acham? Vamos colocar no escurinho, para a gente curtir. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria muito de que todos ficassem comigo, quem quiser cantar, fique à vontade, né? Essa música, ela fala sobre o Sermão do Monte, né? As bem-aventuranças e das pessoas que muitas vezes estavam ali com dores, com desilusões, e ouvindo as palavras do Mestre, se tocaram com isso, né? E eu acredito que todos os dias é uma oportunidade para que nós possamos sempre ouvir o Evangelho, se tocar pelas palavras do Mestre, e que a gente possa interiorizar isso dentro de nós e fazer isso no nosso dia, naquele dia, um serviço de paz, de luz para ao redor da nossa vida, né? Então, essa música é Aos Pés do Monte, de Tim e Vanessa. As dores da alma
sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino, espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que querem nascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Aquela inspiração profunda, um convite para ir para dentro de nós mesmos, onde a luz divina nos chama para o mérito do amor do nosso Pai, que junto conosco, sem exceção, nos coloca à frente de tudo, para que possamos sentir, vibrar em nossas almas o eterno convite do Cristo de melhorarmos a nós mesmos e cumprirmos em nossa jornada aquilo que Ele sempre nos pediu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Caros amigos queridos, muito obrigada por estarem aqui neste dia tão sagrado para nós e para essa casa. Que possamos celebrar intimamente, porque é assim que o Cristo nos convida. Feche a porta do quarto e ore e conheça a ti mesmo, porque esse é um dos maiores lemas dessa doutrina consoladora, que nos coloca de frente com as nossas necessidades e vícios, mas também com a pureza das qualidades que estão por vir a crescer, com tanto amor que possamos cada vez mais cultivar em nosso íntimo a paz do Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Queridos amigos, é com muita honra que nós chamamos agora para nos falar a alma, a nossa querida irmã Eulália Bueno. Bom dia. Bom dia. Bom dia com Jesus. Esta casa é tão acolhedora que suponho ser muito parecida com a gruta calcária onde nasceu Jesus, onde a gente fica juntinho,
onde a gente tem um motivo único que nos traz aqui. Estar com o Mestre. Privar de um tempo de intimidade com Ele, onde nós não tenhamos a menor dúvida de que podemos abrir-lhe o coração. Tudo que nos vai na alma, podemos deixar sair de nós. Porque os benfeitores aqui estão prontos para acolher as nossas dúvidas, as nossas angústias, as nossas aflições. E enquanto ouvia o Renato com essa música que eu amo muito, que acho que é a música que cada um de nós, com absoluta certeza, cantaria para Jesus, né? Ela vem de encontro ao tema escolhido pela casa, que é exatamente sobre o perdão, o arrependimento, a expiação e a reparação. E escolhemos a história muito especial de uma mulher de origem escocesa, que recebeu como título essa história, O Anjo da Noite. Está no livro A Joia do Mercador, que reúne coletâneas de histórias que Edivaldo Pereira Franco utilizava nas suas belíssimas palestras. Então ela era de origem escocesa, de família humilde, sonhava cursar enfermagem, e a única saída era ir para a Inglaterra, pleitear uma difícil vaga na Universidade Pública de Londres. Mas mesmo assim, ela precisaria trabalhar excessivamente para angariar recursos a fim de sustentar-se. E foi ao término da sua formatura que, prestando um serviço voluntário a um orfanato dirigido por irmãs católicas, que ela foi convocada a participar de um procedimento cirúrgico muito simples, mas que para ela seria a primeira vez a atuar realmente como enfermeira longe da vigília de seus mestres. Lá ela encontrou um médico também recém-formado, um homem que mais à frente ficou reconhecido pela sociedade a nível mundial. O nome dele, Archibald Joseph Cronin. Como ela, também era a primeira vez que ele atenderia sozinho a uma urgência, e não era qualquer urgência. Avassalava a cidade a doença conhecida por difteria, que causava em poucas horas sérias complicações respiratórias, como a gente costumava dizer, a garganta fechada. E a irmã convocou os 2 voluntários para salvarem uma menina de aproximadamente 7 anos que já se contorcia nos braços da morte. O médico disse: olha, eu me formei em clínica, não em cirurgia.
Eu vi fazerem isso, mas eu mesmo nunca fiz. E vou lhe confessar que tenho mesmo muito receio, porque é um local extremamente sensível para se fazer uma traqueostomia. Pode atingir uma artéria importante, levar a uma hemorragia fatal, pode atingir as cordas vocais. E a irmã completou, e pode salvar a vida desta criança. Aliás, se não for feita, se não for tentada, ela vai morrer. Então, se não há saída, se ela vai morrer, tentemos, doutor. Ele apressou-se. A enfermeira, por sua vez criada dentro do catolicismo, servindo numa casa de irmãs professantes católicas, acreditou que citar Deus faria uma grande diferença. Mas o médico duvidava da existência de Deus. Ela e a irmã entreolharam-se. E nesse olhar entenderam que bastava a elas saberem que Deus estava presente. Ele fez o procedimento, a enfermeira mostrou eficiência no serviço, a criança estava aparentemente salva, respirava, o seu rosto, antes lívido, ganhara cor, todos respiraram aliviados. O médico orientou a jovem para os primeiros cuidados, porque a única anestesia era o clorofórmio. E o retorno dessa anestesia é bastante agitado. Então ele temia que nessa agitação a menina removesse a cânula que lhe oferecia a vida. Foi descansar. A madre superiora também recolheu-se aos seus aposentos, e aquela jovem, linda, de pele muito alva, de olhos azuis, de cabelos ruivos, exalando não apenas uma beleza externa, mas uma beleza interna, ficou ali de pé ao lado do leito, vigilante, até que, no transcorrer da madrugada, movida pelo excessivo cansaço do trabalho, porque para estudar, ela trabalhava a noite inteira, atendendo pubs, restaurantes, todo o serviço que surgisse, ela não escolhia. Podia ser varrer o chão, limpar banheiros, lavar pratos. Ela precisava formar-se, ela amava a enfermagem, amava cuidar do ser humano. E agora formara-se. Faltava pouco tempo, com certeza, para que pudesse estabelecer-se definitivamente segura num emprego. Mas ainda precisava desses recursos da noite. Noite sim, noite não. Todos os dias, já que estava aparentemente desempregada, ela voluntariava. E foi assim que, nesses pensamentos de pé, junto ao leito, ela passou por um breve período de sonolência. E acorda com a respiração aflita da menina que arrancara a cânula do orifício que lhe permitia a vida. Ela procura a cânula, não acha. Corre em direção ao quarto do médico, desperta-o aflita, traz-o de volta, mas é em vão. A menina acabara de morrer. O médico passeou o olhar pelo ambiente
tinha absoluta certeza. A menina arrancara a cânula e a responsável era aquela enfermeira. Então ele virou-se para ela sem nenhum tipo de questionamento, sem enxergar o ser humano que ali estava e disse: tu és uma assassina. Tu não mereces prestar um serviço à honrosa profissão da enfermagem. Vou denunciar-te. E toda a história que nós soubemos agora sobre ela, em vão tentou narrá-la ao médico, que por sua vez provinha de uma família de excelentes recursos socioeconômicos, uma família tradicional londrina, cujo nome pronunciado em meio à sociedade já lhe oferecia um certo status, já lhe abria as portas, ao contrário dela. Mas ele não queria ouvir nada, bastava o que se sucedeu. Ele fez um enorme relatório, minuciando a falha profissional, pedindo a cassação do diploma dela, assinou-a com rigor, expulsou a jovem daquele lugar. Nunca mais queria vê-la. Queria sim saber que ela tinha seu diploma cassado. Entre 3 dias e 1 mês, você será comunicada. E vá lavando os banheiros, esfregando o chão e lavando pratos. Foi para isso que você nasceu. Você não merece mais do que isso. Porque o pior que pode acontecer é você quebrar pratos e vai pagar por eles. Mas de vidas, você nunca mais vai tomar conta. A jovem saiu aflita, chorando. Estava atirada ao abismo o sonho que sustentara desde pequenina. Então ela focou todos os dias ir ao conselho de enfermagem para saber da chegada da fatídica carta. Mas a carta nunca chegava. Passou 1 mês, 2, 6 meses e a carta não chegou. Diante disso, ela procurou dar novo significado à sua existência, crendo-se totalmente condenado pela crueza daquele que nunca experimentara o infortúnio. Já por sua vez, o Dr. Cronin tentou colocar aquela carta numa caixa de correio. No primeiro dia, no segundo, no terceiro. E ele sentia que havia uma força maior que simplesmente o paralisava. Homem racional, mas de nenhuma fé. Ele acreditava que precisava rever se a escrita estava correta, se a queixa estava minuciosa, porque ele não podia arriscar que algo escapando ao conselho de ética permitisse que aquela monstruosa mulher continuasse atendendo à enfermagem. Mas ele nunca conseguiu, de fato, enviar a carta. E a última vez em que suas mãos insistentes tentavam depositá-la na caixa de correio, uma força infinitamente maior o impediu e ele, em raiva, rasgou a carta dizendo: só pode ser tu, esse Deus que privilegia uns e degrada os outros, esse Deus patético, que de fato eu não quero acreditar que exista, mas tu serás responsável pelo que fazes agora. Ele não admitia para ele mesmo que tinha uma consciência que o alertava, no fundo, que todos somos passíveis de cometer dentro.
Aliás, o Chico Xavier, num livro chamado Chico de Francisco, do Adelino da Silveira, que reúne pequenas entrevistas, ele é surpreendido pela pergunta de um jovem que diz: como é que o Espiritismo enxerga um criminoso? E o Chico, aquele jeito doce, respondeu: ah, meu filho, é um de nós que foi descoberto. Porque se pensarmos bem, nós estamos aqui em processo de recuperação educacional dos delitos que já praticamos. A Terra, como mundo de provas e expiações, para muitos de nós se assemelha a uma penitenciária, onde somos encarcerados temporariamente, embora esse temporariamente, dependendo da circunstância que atravessamos, parece infinito. Parece que não vai passar nunca. Mas conforme narra os comentários à pergunta 921 do Livro dos Espíritos, cada reencarnação se assemelha a um pernoite numa rude estalagem. Isto quer dizer que o mundo espiritual é de onde procedemos, onde mais tempo permanecemos, somando todas as nossas reencarnações. O tempo é ínfimo perante o tempo que permanecemos no mundo espiritual, no entrevidas, aprimorando-nos, aprendendo, analisando, avaliando as nossas possibilidades. O problema é que esquecemos que os outros fazem a mesma coisa. E vimos para a Terra, aparentemente com tarefas muito diferentes, porém todos com o mesmo objetivo: a recuperação moral. E Jesus nunca nos afastou do serviço. Nunca. Vejam, quanto mais criminoso nós somos, mais confiança Ele nos dá. Eu costumo dizer que os piores criminosos hoje são trabalhadores espíritas. Que estamos tendo a bênção da oportunidade de nos recuperarmos. Agora pense nós todos aprisionados na mesma cela. Boa coisa não dá. Essa cela está sempre super lotada, né? Mas a gente não pensa isso. O nosso pensamento é exatamente como o de Joseph Cronin. Eu estou vendo que fulano está errado. Eu não lhe dou nenhuma chance. Eu nunca penso que o outro pode estar olhando para mim e vendo que eu estou errado e que ele está me dando uma chance. Então percebam, porque trazemos essa história que começa num momento comum e que de repente cada um deles, reconhecendo-se ambos iniciantes, se sentiram no direito de tirar a oportunidade do outro. É por isso que, infelizmente, o caminho de evolução mais certa ainda para nós é o da dor. Porque só quando sofremos avaliamos o que o outro está passando. Joseph Cronin fizera tudo com muita facilidade. A jovem trabalhara arduamente, quiçá esgotada, mas vitoriosa, porque conseguira se formar. A partir daí, destinos diferentes. O dele vazou o mundo, porque ele se transformou em médico durante a guerra.
os casos que lhe chegavam, jovens amputados, com feridas mortais que ele não conseguia curar. Ele começou a ver tanta desgraça naquela sociedade que pôs em xeque para que servia a medicina. A medicina era o ato de levar a morada eterna com palavras gregas, porque muitas vezes não salvaram vidas. Ele desistiu da medicina. Transformou-se em correspondente de guerra, porque ninguém conhecia aquele médico que estava ali tentando salvar vidas, mas o correspondente de guerra tinha nome. Estampava as páginas do The Times, o jornal mais importante de Londres. Ele começou a ganhar notoriedade. Talvez ele não percebesse que era exatamente isso que o fazia feliz. E de notoriedade em notoriedade, ele foi galgando patamares, transformou-se num grande escritor, publicou obras excepcionais, O Jardineiro Espanhol, A Cidadela. Esse homem nasceu em 1896 e desencarnou no início da década de 80, 1981. Conquistou 5 prêmios Pulitzer de literatura internacional. E 25 anos depois daquele fato, ele recebeu o título de Sir da monarquia inglesa. Vejam que homem importante. Inebriado pela fama, nos dias seguintes à recepção do título, ele percorria todas as bancas, comprava todos os jornais, afinal de contas, era um acontecimento. E ele queria ver-se estampado nas páginas mais importantes, mas não foi isso que ele encontrou. Na página mais importante do The Times, um título, O Anjo da Noite, antecedia uma foto de meia página com uma mulher já passada dos 40 anos, exibindo no rosto as rugas do cansaço, um olhar calmo, porém esperançoso, entrevia através das janelas o Mar do Norte. O anjo da noite. Quem ela era? Por quê? Ela tinha tanto significado, ocupava a página que de direito lhe pertencia. Mas acontece que ali não tinha o nome dela. Ela o omitiu. Ela teve a atenção chamada e o trabalho reconhecido pelo governo inglês. Essa mulher migrara 25 anos antes para o país de Gales, para uma cidade chamada Tembes, a 390 quilômetros de Londres. Uma cidade onde imperavam as minas de carvão, onde muitas crianças ficavam órfãs, onde a pobreza era encontrada facilmente por todos os recantos. E quando essa jovem lá chegou, vendo as crianças atiradas à rua, usou todas as suas economias e comprou uma pequena casinha para abrigá-las da noite, para ser-lhes mãe em tempo integral. Os mineiros começaram a perceber-lhe o devotamento. Juntaram-se, pediram ajuda ao governo e eles investiram na compra de uma casa bem maior. Aliás, uma casa sem telhado,
que aqueles homens do povo, pintados de negro, onde o suor demonstrava o esforço da sobrevivência, reformaram aquela casa. E o número de crianças foi crescendo. E Londres mandou para lá aqueles que ficavam órfãos através da guerra que explodia ensandecida. A mesma guerra que fez com que Joseph Cronin desistisse da medicina. E o repórter lhe perguntava por que ela era reconhecida como o anjo da noite. Simplesmente porque ela não dormia. Ela passava a noite percorrendo o leito de cada criança, muitas vezes tomadas pelo pesadelo das bombas, das metralhadoras, da recolha dos seus pais, seja pela morte, seja pela prisão. Elas gritavam à noite e aquela mulher era a mãe, o anjo que velava a cabeceira de cada uma delas, cantando e orando para que voltassem a adormecer. Ela ficou reconhecida na Inglaterra como a mulher que mais lares arrumou para a adoção daquelas crianças órfãs. Muitos deles fora da Inglaterra. Por onde ela era conhecida, ela estava sempre dando dignidade às crianças esquecidas. Ela não falava do seu nome, mas ela falava do porquê fora levada a isso. E para espanto do Dr. Cronin, ele vê a mais perfeita narrativa daquela noite, onde ela assume que, visto o cansaço das horas servidas, ela evitara sentar-se para não dormir, mas tal era o seu esgotamento, que de pé, ela adormeceu por poucos segundos, o suficiente para aquela criança arrancar a cama. Ela nunca mais pôde exercer a enfermagem. Enquanto permanecera em Londres, a denúncia não chegara. Mas quiçá à frente, aquele médico que tinha absoluta razão entregasse e ela seria descoberta. Mas acima de tudo, naquela noite, ela sentiu que Deus lhe encaminhava para a enfermagem da alma e não do corpo. Essa mulher dormia 2 horas por tarde, quando todos estavam despertos. E há 25 anos, sequer sentava no transcorrer da noite. O repórter lhe disse, e quem foi o médico? Não sei. Não tive tempo de lhe perguntar o nome. Porque a senhora sabe, se esse médico nunca a denunciou, ele também é um criminoso. Não, meu irmão. Ele não é um criminoso. Ele foi um instrumento de Deus para que eu pudesse descobrir qual é meu objetivo na Terra. E eu estou tão feliz que agradeço-lhe e oro por ele todas as noites e todos os dias, para que Deus, tocando-lhe o coração, possa dizer-lhe que nós, os que optamos
por ajudar o nosso próximo. Na área da medicina ou da enfermagem, temos um trabalho que não acaba nunca. E ele tinha posto fim ao trabalho, ao sacerdócio do exercício da medicina. E sem perceber, ele tinha oferecido ao mundo não os 5 livros que foram premiados, não as reportagens que lhe renderam páginas de honra, não o título de Sir. Ele tinha legado ao mundo um verdadeiro anjo que fez a diferença nas noites escuras de tantas e tantas almas. Sem saber, ele indiretamente lhe deu uma segunda chance. Para ela, ele tinha lhe oferecido perdão. E ela precisava provar que valera a pena. Nós estamos aqui na Terra e não há ninguém de nós que não necessite de uma segunda chance. Não. Todos nós temos pendências. Se não as recordamos porque não fazem parte desta vida, estamos num processo de recuperação delas. Mesmo que de forma inconsciente. Nós devemos encarar cada desafio, principalmente cada não que chega à nossa vida, não como uma condenação ou como uma extinção do nosso trabalho, mas como um apelo para o tornarmos mais efetivo para além de todos os reconhecimentos da materialidade. Nós colocamos na sequência do tema, o anjo da noite, a necessidade do perdão. Porque tudo que fazemos e que vai atingir o outro negativamente, obviamente o pior prejuízo será para mim mesmo. Porque o outro pode não receber aquilo como uma ofensa, não se paralisar diante daquilo que recebeu. Porém, eu vou ter que refazer o meu caminho e aprender a fazer diferente. Então, nós pegamos aqui o céu e o inferno, no seu capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo, no item Código Penal da Vida Futura, com apenas 33 itens, 33 artigos, por onde seguindo, nós seguimos as leis do Cristo. Quando a gente vai ao livro 3º do Livro dos Espíritos, as leis morais, nós sabemos que ali está o código divino de comportamento. 10 leis morais que regem os nossos destinos a partir do momento em que nós fazemos as nossas escolhas. Então, nada antecede as nossas escolhas. Não há fatalismo, senão após essa escolha. Mas o item 16º, 17º são excepcionais e nós deveríamos ler para ter o alcance de compreensão de tudo que nos alcança na existência. O 16º diz assim: o arrependimento, quando fazemos algo, é o primeiro passo para a regeneração, mas não é o suficiente, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais
porque são a consequência da falta cometida. Então, não é uma pena que vem do exterior. Não há o juiz implacável que não seja a nossa própria consciência. Vejam que até aquele dia, o Dr. Cronin nem mais se lembrava do fato. Aquele fato foi irrisório para ele. Não mudou a vida dele. Ele fez da vida dele tudo o que queria. Já ao passo que mudou totalmente a vida daquela enfermeira. Digamos, para muito melhor. Do que se ela fosse apenas uma enfermeira em horas adrede estabelecidas, com salário condizente, fazendo nada mais do que o seu dever, a sua obrigação. Foi quando veio à tona o resultado da escolha que ela fez. Quando o Dr. Cronin olhou aquele rosto e disse, eu me lembro desse rosto. Quando leu a história e viu que ela não guardou dele nenhum rancor, só admiração, só oração a favor dele, ela se libertou do ato que recebera. Já ele fora prisioneiro da escolha que fizeram. Ela nunca desistiu do seu sonho, porque entre curativos e cuidados, ela ia muito além, amava e não recebia nada em troca. Já ele sempre correu atrás do realce e do dinheiro. Ela era feliz, ele não. Ele nunca foi feliz, ele sempre dependeu das aprovações externas. Ou seja, ele nunca esteve em paz de consciência. Foi a primeira vez, finaliza a história, que Dr. Cronin passou a pensar que Deus deveria ser algo muito forte, porque conseguiu fazer com que aquela mulher permanecesse servindo e lembrando dele com carinho e respeito. Foi a primeira vez que ele chorou. E foi a primeira vez que ele pronunciou o nome de Deus, pedindo, eu já fiz tudo o que eu queria, Senhor. E como Paulo, o que queres agora que eu te faça? Esse momento vai chegar na vida de todos nós. O que queres que eu faça? Mas em que momento vai chegar? Porque nós estamos, muitas vezes, adiando o que sabemos que tem que acontecer. Precisamos investir no espírito que somos. Precisamos recolher das provações, das expiações, o processo de reparação. Mas como é que eu reparo aquilo que eu não sei que fiz? Fazendo o bem. A reparação está aqui, no 17º artigo. Consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal. Mas eu não sei a quem foi. Quem não repara os seus erros nesta vida por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência posterior com as mesmas pessoas a quem prejudicou e em condições voluntariamente escolhidas. Então, será que os ofendidos do meu passado estão vestidos de pais, de mães, de irmãos, de filhos, de amigos, me dando a oportunidade de reparar? E olhe que quando nós nos aproximamos das pessoas com quem nós cometemos deslizes graves, nós somos sacudidos pelo passado.
até que sejamos fortes o suficiente para vencer esse passado e nos conscientizarmos que viemos uns para os outros, uns pelos outros, porque ninguém se recupera sozinho. Não existe essa possibilidade. As nossas diferenças são um grito que ecoa no mundo espiritual falando dos nossos deslizes em comum. É por isso que temos dificuldade, às vezes, de conviver no mesmo ambiente. E é por isso que devemos insistir nessa convivência. Porque se fôssemos espíritos bons, não enxergaríamos, nem apontaríamos o defeito do outro. Nós olharíamos para o outro como um espelho dizendo, olha a circunstância que me encontro. Porque se ele está errado, pode ser por ignorância. Mas se eu não perdoo sendo espírita, eu estou cometendo o mais grave de todos os delitos. Fato é que a vida está avançando. Que esta lei, esses 33 artigos que aqui estão, e que nós deveríamos ler atentamente, porque são as letrinhas pequenas da nossa existência. A gente lê bula de remédio. Quer saber os efeitos adversos? Se o médico não errou, se aquele remédio é para o nosso diagnóstico? A gente lê as letrinhas minúsculas dos manuais de tudo que a gente compra, pois aqui está o manual da nossa conduta. Que fará da nossa vida um céu ou um inferno? Nós não somos espíritas à toa. Ser espírita talvez seja a última chance de nos recuperarmos, sabendo por que passamos por aquela aflição. Porque só o Espiritismo nos oferece esse horizonte excepcional, esse Waze infalível que nos aponta a direção do Cristo. É um caminho fácil? Não, não é. Não é nada fácil. Porque nós vamos escalar as escarpas de nós mesmos. Já ouviram falar de pessoas que entram num casamento, saem do casamento, aí dizem que o cônjuge não era nada daquilo que pensava. Né? Aliás, cônjuge é um pacote de presente que a gente ganha com um laço de fita maravilhoso. Mas quando a gente começa a desfazer, tem sempre um nó. Então, uns demoram meses para desfazer o nó, outros demoram anos. Mas tem gente que quando abre a caixa, depara um presente nada agradável. E sai da relação. Entra noutra relação, a mesma coisa. Vai para um emprego, desafios. Muda de emprego, o mesmo desafio. Tem uma historinha lá em Portugal de um senhor de uma quinta é uma fazenda, né? E ele disse para a mulher, olha, essa fazenda aqui só trouxe azar para a nossa vida. Então vamos mudar. Começaram a pôr tudo nas caixas, caixa. Aí ele, Maria, vamos, tá tudo pronto, não sei o quê. Daí ele escutou. Aí ele começou a andar por entre as caixas, de repente, numa delas, lá encontrou um diabinho assim, pequenininho, que estava calçando as botas. Aí ele olhou pro diabinho e falou assim, oi, o que você está fazendo? Estou calçando minhas botas. Onde é que você vai? Eu vou com o senhor onde o senhor for. Aí ele disse, Maria, desmonta as caixas que o diabo está em nós. Essa pessoa nunca consegue nada, porque o problema não é por onde ela passa, é o que ela traz dentro de si. Muda de galho, mas está na mesma árvore. Vem uma reencarnação,
atravessa sem conseguir resolver o mesmo problema. Volta novamente. Até o dia em que, como aquele jovem, o pai nos advertirá. Ele era um jovem muito rico. O pai o amava. A mãe falecera no parto. Ele era o único filho. O pai tinha uma fazenda altamente produtiva e outros bens. E o jovem começou a perceber que não precisava trabalhar. Que o pai era ganancioso, ele trabalhava, já tinha tanto. Ele disse para o pai, eu não vou me matar de trabalhar. E saiu gastando. Começou a beber, enfiou-se em jogos, foi perdendo dinheiro, foi perdendo a fortuna. O pai, vez por outro, chamava, o advertia dos bens com que ele estava cercado, do bem que ele podia multiplicar, mas ele não ouvia. Até que um dia o pai, já velho, só tinha aquela palavra. E vendo que ia morrer, chamou o jovem próximo a si e disse, eu agora vou me embora. E tu ficarás responsável pelos próprios atos. Eu nunca mais estarei aqui para resolver os teus problemas. Mas vou te fazer um pedido. Se não te corrigires, e porventura aqui vierem para tomar a fazenda, honra-me. Estendeu-lhe uma chave e disse, esta é a chave de um celeiro que eu construí em tal lugar da fazenda. Dentro desse celeiro tem uma forca. Se me desonrares até o final, tenha coragem de ir lá e enforcar-te. O quê? O senhor não é meu pai? Sou. E o senhor pede-me para que eu me enforque por honra ao Senhor? Sim. Tu me deves isto. Então tenha a hombridade de enforcar-te antes de entregares a chave da fazenda. Alguns anos se passaram e o que o pai falara foi fatal. Ele lembrou-se da chave, olhava, hesitava e disse, como é que eu posso me matar? Como é que meu pai pede para que eu me mate? Como é que um pai pode me desejar tanto mal? Mas, enfim, foi em direção ao dito celeiro, nunca tinha ido lá. Abriu e não é que ali estava construída uma forca. Quando viu a forca, ajoelhou-se e disse, pai, me perdoe. Me perdoe. Eu nunca quis ter chegado aqui. Eu fui fraco demais, pai. E só agora estou dando realmente valor a tudo que me dissestes. Ah, se eu pudesse começar de novo. Se eu pudesse ter outra chance. Mas foi caminhando em direção à forca. Por fim, enfiou a corda no pescoço e em lágrimas, num átimo de segundo, ele atirou-se. Porém, a forca fora construída pelo pai. Não aguentou o peso dele. Ele caiu ao chão. A forca desmoronou. E sobre ele caiu um imenso tesouro. E uma grande carta, onde estava escrito, está aí a sua nova chance. Com todo o amor do seu pai. É isso que o pai está fazendo com a gente.
Cada vez que a gente pula na forca da reencarnação, na realidade Ele está nos oferecendo um tesouro de dons, de oportunidades ante a nossa falência moral, dizendo-nos: eu continuo confiando em ti. Vai e faz o melhor. E começa por compreender-te com o teu irmão. Porque ninguém que siga em meu nome pode simplesmente dar as costas ao outro. Para aprendermos a amar, precisamos aprender a perdoar e conviver. Que Jesus, o divino amigo, nos abrace nesta manhã de domingo e que nós, em nome dele, façamos deste domingo a maior de todas as chances que já tivemos nesta existência. Muita gratidão a esta doce manjedoura, aos seus trabalhadores. Que Jesus prossiga enchendo esta fazenda de trabalho, enchendo as vossas mãos de trabalho, para que vocês, ao deixarem a existência, tenham absoluta certeza que não fizeram tudo, mas deram o melhor que podiam. Um feliz domingo para todos. Adivinha quem eu vou chamar agora para a nossa oração final? Não foi nada combinado, mas isso é quase que imperativo. De tão bonito. Nossa, muito obrigada por fazer parte da Senta ali. Nossos corações, estabelecendo marcos necessários para que seguidos possamos mais uma vez te encontrar. Foram dias difíceis, onde a própria rebeldia e a ignomínia que ainda nos caracteriza nas circunstâncias mais diversas fizeram parte da nossa caminhada em direções diversas, distantes do sol que tu sempre nos ofertou. Mas hoje, elucidados pelo Consolador prometido, escolhemos caminho novo, pois tu nos disse que teríamos potenciais muito maiores do que jamais imaginaríamos. Traz desta forma, Senhor, nos dias atuais, como naqueles dias recuados, ao pé do monte, tu nos falando a respeito da humildade, nos mencionando a respeito das aflições que nos chegariam, mas nos convidou também a mansuetude e nos fez o convite inovidável da misericórdia e do perdão, para que um dia, mais pacificados, com a justiça, não a justiça dos homens, mas aquela que rege a intimidade de cada um de nós, pois a tua lei está em nossas próprias consciências, pudéssemos nos tornar verdadeiros pacificadores e puros de coração, para que então pudéssemos ver a Deus, não com os olhos da carne, Senhor, mas com a pureza e a singeleza dos nossos sentimentos, percebendo que basta de dois. O amor sempre tem feito o convite inovidável para que, de uma vez por todas, cambiássemos da posição daqueles que constantemente te pedem auxílio para aqueles que te auxiliam
em planos mais justos e mais amplos. E é neste momento que nestas bênçãos que vertem do céu, os passes, as energias que fluem do mais alto, como naqueles dias recuados, nas pequenas catacumbas, onde aqueles que, lembrando da tua presença, cantavam as hosanas em reverência a ti, Senhor. Faz destes minutos, destes momentos, deste dia, a celebração do perdão, pois bem-aventurados os misericordiosos, pois estes sim receberão misericórdia, não na proporção que ainda nas nossas limitações possuímos, mas nos infinitos convites que tu nos oferta, para que, aprendendo com os nossos próprios erros, respeitemos a ignorância nossa e a do próximo, caminhando juntos na construção de mundo melhor e mais belo. Paz e bem, disse Francesco. Paz e bem, repetimos hoje, nestas assembleias tão necessárias, nestes tempos de guerra e ignomínia, mas a paz, na era do Cristo, está por vir, começando dentro dos nossos próprios corações. Paz e bem a todos. Que assim seja. Daremos o passo coletivo na Assembleia. Pensamento em Jesus. Não é assim? Mana. Mana. Pui. Bom dia. Todos nessa atmosfera gostosa, agora que a gente está recebendo aqui. Mais uma vez, o agradecimento profundo da nossa casa, de receber a cada um de vocês aqui, os encarnados, os desencarnados que aqui vêm sendo tratados. Agradecemos e estamos aqui, né? Para aqueles que gostariam de